Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. Hoje temos a presença de dois diretores adjuntos do NJE, Victor Casaca e Douglas Crespo. Muito obrigado pela presença de vocês. Primeira pergunta, explique NJE. Fica obrigado de novo por chamar a gente para vir aqui, a oportunidade fantástica. O NJE, Núcleo de Jovens Empreendedores do CIESP. Para te dar uma base, né, nós temos o Centro das Indústrias, o CIESP, e a Fiesp, a federação, né? A federação, a entidade mãe, engloba todos os sindicatos, e o centro que é direto com as nossas indústrias, né? A Fiesp tem o CJE, que é o Comitê de Jovens Empreendedores, que está localizado aqui em São Paulo. O CIESP tem o NJE, o Núcleo de Jovens Empreendedores, que ele está capilarizado aí por todo o estado de São Paulo. Qual que é o nosso grande foco? Desenvolvimento de líderes. Então a gente busca achar líderes e desenvolvê-los, tanto visando uma sucessão da empresa, como também uma sucessão para a nossa entidade. Douglas, eu vou fazer uma pergunta a você. Como é essa busca por líderes que vocês estão buscando? Porque a gente sabe que na empresa existe um problema da sucessão. Independentemente do seu porte, do seu tamanho, ela vai ter que passar. Quando se fala em associações, existem também o problema da sucessão. Porque os pais frequentaram, gostavam e faziam isso. Os filhos estão gostando disso, como é que vocês buscam isso? O NJE, quando ele foi criado, o objetivo dele era a sucessão. Então, assim, capacitar a próxima geração da família que estava vindo para se tornar um líder. Só que com o passar do tempo, em determinadas empresas, alguns sucessores não queriam. Então, você precisava capacitar outras pessoas também. Então, você começa a se identificar jovens que estavam dentro dessas empresas e precisavam de uma capacitação. Então, colocam eles no núcleo e eles têm um aprendizado voltado para o lado de empreendedorismo e liderança. Então, vocês estavam me contando aqui em off que isso não depende de idade, que vocês disseram que tem gente acima de 50 anos, gente jovem. Então, eu queria que você explicasse bem ao nosso telespectador a finalidade dele, porque eu acho que vai passar, você deve ter ciclo de palestras, de preparação. Como é que vocês preparam essas pequenas e médias empresas, que deve ser o forte de vocês, acredito eu. Como é que vocês enxergam essas pequenas e médias empresas para o futuro e como é que vocês pensam em prepará-las, até para que dê continuidade mesmo do sonho do fundador, essa continuidade? Dentro do nosso grupo, a gente já tem uma projeção inicial. Todo mundo é um colaborador dentro do grupo. E dentro desse grupo nós temos as regionais. Então, temos 35 regionais no estado de São Paulo, pelo interior e, se eu não me engano, 4 na capital. Cada regional tem um coordenador. E, além dos coordenadores, nós temos os diretores. Então, você já tem uma projeção de liderança dentro do próprio núcleo. Você vai começar como integrante, tem uma projeção seguinte de coordenador e, posteriormente, de diretor do NJE. Daí, em seguida, a gente começa a vislumbrar o quê? A sucessão, como o Vitor disse, a casa, a outros cargos dentro da casa. Então, que possam ocupar outras diretorias para a gente poder ter um amanhã, né? Sim. Eu vou te perguntar agora para você, Vitor. Por exemplo, eu queria falar sobre a sucessão na empresa, porque eu acho que ela é uma consequência, talvez, do próprio NJE, porque se você estiver gostando do negócio, né, do seu negócio, você trabalha na empresa, se você trabalha na empresa, vocês estão gostando, a sequência para vir para o CIESP fica mais fácil e tal. Como é que vocês pensam na sucessão? Vamos falar primeiro das empresas, para depois de falar do CIESP. Como é que vocês enxergam a sucessão para essa geração que está vindo aí de vocês? Como é que vocês enxergam isso para o CIESP dar apoio a esse negócio? Porque se acabar as empresas, acaba o associado. Perfeito. Né? Exato. Então, exato. Você tem que dar continuidade à perenidade das empresas para que elas deem continuidade. Então, como é que vocês enxergam a sucessão? Vendo o lado empresa, a gente volta a observar aquele resgate daquele perfil empreendedor. Então, as pessoas estão buscando o empreendedorismo cada vez mais. Não tem mais aquele sonho, né, de eu quero ser um funcionário. Não, eu quero ser o protagonista da empresa. Então, nesses últimos anos, a gente reparou muito nisso. Então, está mais fácil achar o sucessor dentro da empresa, porque eles estão buscando ser protagonistas. Porém, depende deles. Então, a nossa função é pegar as pessoas que estão propícias a isso. Né? Não adianta a gente pegar quem não está interessado. Exato. Não é uma busca fácil, não é assim tão simples. Se fosse fácil. Qualquer um faria, né? E nesse papel de protagonismo é onde a gente
o CIESP acaba dando a oportunidade disso acontecer. Como o Douglas disse, existe a estrutura com a diretoria, coordenadores e integrantes. Só vai crescer quem é protagonista. Pode falar, desculpa. Não. Tranquilo. Esse é o problema do bate-papo, a gente vai falar. Tranquilo. Então, Douglas, agora eu queria ver sobre a sua opinião. Ele falou sobre a empresa e sobre o CIESP, né? Como é que vocês enxergam isso? Qual o plano para daqui a alguns anos? Como é que vocês querem crescer? E como é que vocês enxergam essa proposta que vocês estão trazendo hoje aqui pro CIESP, hoje que eu digo para o CIESP, né? Primeiro que a gente não olha para si, a gente tem que olhar como um grupo. Então, assim, hoje eu não sou o Douglas, hoje eu sou o NJE. Então, o NJE, aonde eu estou dentro do NJE? Eu tenho que me enxergar. Quem são as pessoas que estão do meu lado? Então, a gente, como um grupo, a gente tem que se projetar dentro da casa. Não eu, Douglas, vou me projetar a um outro cargo de uma outra diretoria, não. A gente vai subir todo mundo junto, ocupar os cargos futuros e capacitar os jovens que estão entrando, os jovens empreendedores, não os jovens de idade, a virarem coordenadores, a virarem diretores e a ocuparem posteriormente essas novas vagas de diretorias. Baseado nessa estrutura que você falou, eu vou fazer uma pergunta, talvez coloque vocês um pouco na parede. É tudo perfeito, é maravilhoso, só que existe um problema em qualquer federação, sindicato, seja o nome que queiram dar. O problema do ego, do status. Sim. Perfeito. Porque isso existe em qualquer empresa familiar quando você vai fazer uma sucessão, né? Exato. As pessoas estão preocupadas para ver quem manda, não é quem quer saber, né? Para ver quem manda, quem senta na cadeira do outro. Como é que isso funciona? Na empresa a gente sabe como é que funciona. Porque é impossível que não exista, né? E deve existir o ego lá, o status. Como é que vocês trabalham isso? Eu acho que é importante, porque isso deve ter, impossível que não tenha, né? Como é que vocês trabalham? Eu queria ouvir a opinião dos dois, entendeu? O Vitor e depois o Douglas. Eu acho que a colocação sua é perfeita. O ego é algo que a gente deve saber trabalhar muito bem, ainda mais quando você está em um grupo, em um núcleo, onde as pessoas não existe lado financeiro. Então, sobra-se muito pouco, sobra-se ego. Talvez quem está lá está por projeção pessoal. Algumas pessoas, né, com alguns interesses, Sim. às vezes errados, estão lá por ego. Mas é exatamente isso que o NJE te ensina. Eu li uma entrevista do CEO do LinkedIn, falando exatamente sobre soft skills, né? O quanto isso é mais importante do que os hard skills, do que a parte Sim. técnica, né? O quanto o seu comportamento hoje é necessário para grandes empresas ou para a sua empresa, quanto a parte técnica. Então, esse é o que o NJE e esses grupos mais podem entregar para você, é esse aprendizado. Agora, o como fazer isso é realmente saber lidar com as pessoas, com os egos, e é um aprendizado, assim, nesse tempo que eu estou lá, que eu posso dizer que é a coisa mais rica que o NJE pode te dar, ou um outro grupo, é realmente esse lado comportamental, te pôr em situações que você não teria no seu dia a dia normal. Tira o dinheiro, sobra muita pouca coisa para você lidar. Então, além do seu crescimento, acho que o associativismo ele está em baixa, como você disse, e é fundamental que a gente resgate isso, né? Porque unindo as classes, unindo pessoas que a gente realmente tem resultados diferentes, não adianta fazer mais com o mesmo. E ter essa experiência toda nesse núcleo e nesses anos, acho que eu cresci muito e lidar com o ego foi um dos nossos aprendizados. Sua opinião, Douglas? A gente tem passagens minhas e do Vitor, que justamente confrontam essa questão do ego. Quando a gente entrou no NJE, por acaso a gente entrou junto. Quanto tempo vocês estão falando? 2012. 2012. Ingressamos juntos no NJE, não nos conhecíamos até a entrada do NJE. Regional de Bauru, o Vitor se tornou o coordenador titular de Bauru e eu era o coordenador adjunto. Com o passar do tempo, apareceu, o Vitor foi se destacando e apareceu a vaga de diretor adjunto. E o Vitor passou diretor adjunto e ainda continuou como coordenador. Qual foi a primeira demonstração com o ego que ele fez? Ele passou a vaga de coordenador titular para mim. E passou a ser meu coordenador adjunto na regional. Dali, passou-se um tempo, eu também me tornei diretor. E a gente entendeu... E quem estava embaixo? Vou te cortar. E quem estava embaixo e que não foi? Porque esse é o grande problema. O que a gente entendeu? Que a gente chegou no nosso momento. Que a gente precisava colocar alguém naquela nossa vaga. Precisávamos fazer a sucessão. Precisávamos fazer a sucessão. Então, indicamos novos coordenadores, fizemos uma transição, acompanhamos. Então, assim, essa é a batalha diária. A gente saber aonde a gente está. A gente não pode querer abraçar o mundo e falar, nossa, isso aqui... Não, a gente tem que capacitar. A gente está lá para isso. A gente tem que estar formando liderança. Então, não adianta
eu, Douglas, me tornar líder, ele, o Vitor, o núcleo tem que ser capaz de formar líderes. Agora vai outra bomba. Como é que funciona na empresa de vocês? Porque vocês têm sucessão, Sim. vocês trabalham na sucessão. Na teoria eu já vi que vocês estão beleza. Agora vamos passar para o lado prático. Como é que é dentro da própria empresa? Porque a maior dificuldade, né, é você pegar a sucessão, é transferir. Né? Porque a finalidade de um fundador de uma empresa é transferir e perpetuar o negócio dele. Exatamente. E aí muitas coisas, ele não discute gestão, porque na gestão muitas vezes o seu sucessor sabe muito mais que ele. Sim. Mas algumas coisas são importantes para o dono da empresa. Palavra é coisa fundamental, né? Credibilidade, cultura. Então como é que vocês enxergam isso agora? Porque a gente já está mais ou menos no tempo, e eu queria que cada um falasse como é que vocês enxergam isso dentro da empresa. Como é que foi, se vocês já estão na operação, já estão no comando, ou estão passando por isso, e como é que foi isso na família agora? Nos NJE, já vimos, agora eu quero saber, é outra bomba, Perfeito. Na família, como é que foi isso para a empresa? Bom, minha empresa ela é familiar, pai, irmão, eu. Eu entrei na empresa em 2004, tornamos indústria. A partir de 2014, eu comecei a fazer parte da diretoria da empresa. Então, um processo realmente de amadurecimento, capacitação, enfim. Eu acho que o principal ponto para formar sucessores é o desenvolvimento de pessoas. É enxergar aquela pessoa que tem o protagonismo dentro da empresa, aquele operador, aquele técnico, capacitá-lo e mostrar que você acredita nele, dando responsabilidade para ele. Porque eu vou muitas vezes, não sei se é o caso de vocês, eu conheço muitas empresas, em que o sucessor foi de calça curta para a empresa e muitos funcionários viram ele de calça curta. E de repente você tem que chegar para o cara e falar assim, eu vou mandar em você. Sim. Perfeito. Então, quer dizer, eu queria essa experiência de vocês, porque eu acho que o nosso telespectador ali pergunta muito sobre isso, porque eu acho que é o maior problema de todo mundo. Não é a questão da gestão. Então eu queria só que vocês, para a gente estar encerrando nosso tempo, vocês sinalizassem isso daí, sua, Vitor, Douglas, para a gente poder... Eu sei que o tempo é rápido, Não, mas... isso. Obrigado A experiência de vocês aqui é ótima, maravilhosa. Obrigado. Eu acho que nesse ponto, Rica, eu tenho uma experiência para compartilhar, que é exatamente um momento em que eu senti que eu precisava entregar algo mais. Eu tinha 150 funcionários, estava chegando à diretoria e jamais queria que me vissem lá como alguém que ganhou, calça curta. Que ganhou a cadeira. Queria que me vissem lá por competência. Simples, né? Exemplo e capacitação. Vim, me capacitei, fiz um MBA aqui em São Paulo. Exemplos e realmente mostrar que você está pronto para aquilo e que você realmente tem a competência, habilidade e perfil necessário para aquilo. No meu caso é um pouquinho diferente do Vitor. Eu não sou filho de eu não sou sucessão natural. Eu trabalho para um grupo de empresas e fui identificado pelo presidente do grupo até na entrada do NJE. Ele que me indicou ao NJE. É diferente, tá vendo? Um caso então, já. Legal. Ele que me indicou ao NJE. Então, assim, uma coisa que eu aprendi no NJE e que eu tento colocar na minha vida, não só na empresa, é chefe é uma coisa, líder é outra. Não adianta você ser um chefe, não adianta você ser uma pessoa que você entra no lugar mandando nos outros. As pessoas têm que te identificar. Tem que te respeitar. Ela tem que te identificar como um líder. E como que você vai ser identificado como líder? Tendo uma projeção boa de trabalho, dando exemplo. É isso que você tem que fazer. Você tem que dar exemplo. Não adianta você ser aquela pessoa que chega no ambiente mandando em todo mundo e tem uma atitude completamente diferente. Você cobra de uma pessoa o que você não faz. Só para a gente encerrar, vou dar um exemplo de um aluno meu que eu falei, pelo amor de Deus. Um dia, falando de sucessão, ele disse que o dia que o pai dele falecer não tiver mais na empresa, que ele vai mandar 6 embora para dizer que quem manda na empresa sou eu. Você imagina o futuro dessa empresa. Mas, ainda bem que ele é aluno seu. Muito obrigado, Douglas, muito obrigado. Eu quero agradecer a presença de vocês, realmente foi muito bom. Eu acho que futuramente a gente pode fazer mais conversa sobre isso, porque eu acho que é importante saber que os jovens estão vindo aí para ficar, entendeu? É muito importante, a gente vai envelhecendo, óbvio, né? E acho que essa geração que vem tem muito a nos ensinar também. Se você quer ver esse e outros programas, veja o nosso site e até breve. Muito obrigado.